Bom dia, gente. Enfim, tô de volta, né? Fiquei bastante tempo sem fazer vídeo. Por causa da violência do processo eleitoral, aquilo me fez muito mal. Eu sei que eu deveria ter combatido isso, que eu deveria ter enfrentado, mas eu sou chata com um negócio, gente, eu não sei ser hipócrita. Então, se eu não estava sentindo aquilo que eu poderia falar, se aquilo que eu fosse falar fosse só lero-lero para os outros, não faço. Então, eu parei. Hoje me deu aquela coisa de retomar. Eu abri aqui e foi muito bacana, porque justamente aonde eu abri tem a ver com essa situação. E ele diz isso: é Coragem da Fé, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13 a 16. Itens 13 a 16, tá? Então, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. 14. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. 15. Agora vamos lá, o que é falante, o que Kardec fala sobre isso, né? A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada pelos homens. Entre os homens, não é pelos homens, entre os homens. Pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Veja, olha como isso caiu como uma luvinha nos tempos atuais, né? Porque hoje nós temos uma sociedade dividida entre dois grupos que praticamente estão se odiando, e as pessoas que tentam raciocinar nesse meio não conseguem, porque quando elas expõem a sua opinião, elas são atacadas pelos dois grupos. Entendeu? E assim mesmo é que entra, que papel vou ter, né? Eu vou ter coragem de continuar afirmando o que eu penso e ser atacada por todos, ou eu vou calar minha boca, como eu tenho visto muita gente dizendo assim: ah, não vou falar sobre isso, não vou falar de política, não vou falar de religião, não vou falar disso, não vou falar daquilo. Por quê? Para não causar essa reação. A pessoa quer continuar sendo benquista, quer sobre uma coisa falsa, entendeu? Então vamos lá de novo. A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião e de renegá-la. Mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião e de renegá-la. Mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então não pense que omitindo a sua opinião, você está evitando problemas, você está agradando ao mundo, mas quem agrada ao mundo geralmente desagrada a Deus. Ou a própria consciência, se você preferir. Jesus destaca essa covardia.
do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonha das suas palavras, ele se vergonhará também, ok? Que renegará aquele que o tiver renegado, que é aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que está nos céus. Em outras palavras, aquele que tiverem medo de confessar, se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Repetindo, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, a vantagem de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo, que lhes acarreta um prejuízo neste mundo. Ao passo que, ao colocar a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles, portanto, que também se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá recolherão os frutos de sua coragem ou sua fraqueza. Viu como é importante esse ponto, gente? Nada é ao acaso, né? Eu abri ao acaso, ao acaso, e saiu essa mensagem. Que eu me vi também nesse... Eu não estou julgando ninguém, porque eu também me vi... Eu estou olhando ali porque o Billy tá lá e tem uma rolinha bem à vontade. E eu tô com medo do Billy pegar a rolinha. Mas não vai pegar, não. Ela tá à vontade, não tá com medo dele, né? Então, voltando. O que acontece? Eu também me senti nesse momento aqui. Quando a disputa acirrou muito, né? Para quem... Eu vou situar esse vídeo, porque eu não sei, né? A gente publica no YouTube e depois fica sem saber. Esse vídeo hoje eu estou fazendo, hoje é dia 19 de novembro de 2018. Nós passamos agora, recentemente, pelo período eleitoral, em que houve uma das disputas mais acirradas pela presidência da República, a pontos mesmo de ódios, de acontecerem violências, mortes e atentados, na qual disputaram o segundo turno Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Então, por que eu entrei em parafuso? Primeiro, não tem como eu falar sobre o Evangelho sem falar sobre o que eu acredito, obviamente, né? Então, eu acredito em tudo que está aqui dentro, gente. Eu acredito piamente, muito embora eu não consiga praticar tudo que está aqui, é isso que guia a minha vida. Então, eu vou olhar ali, porque são 26 capítulos, e eu vou mais ou menos destrinchar só o que é a crença, qual é o meu cristianismo, ok? Não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, ok? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos. O Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar os nossos inimigos. Que nossa mão esquerda não saiba o que faça a nossa mão direita. Honrar pai e mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sede perfeitos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos.
A fé transporta montanhas. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus uniu. Moral estranha. Moral estranha são aqueles quatro passagens do Evangelho que fala: quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de me seguir. Quem deve abandonar pai, mãe e filhos. Deixai os mortos enterrar seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque parece que ele está propondo uma coisa diferente daquilo tudo, né, que vem na sua moral. E na verdade o que ele está dizendo aqui talvez fosse melhor fazer um vídeo só, mas quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filho, quer dizer o seguinte: pai, mãe, filho é uma relação terrena. Os amores reais, eles são feitos na nossa vida espiritual. Muitas vezes, o que é odiar pai, mãe e filho? Muitas vezes a gente reencarna com os nossos inimigos para reatar as relações, para costurar relações afetivas de antigas inimizades, de adversários contumazes. Então, o lar é o primeiro lugar de resgate do espírito. Ele é colocado, às vezes, você recebe como filho aquele cara que você tirou a vida. Então, como karma, você tem que devolver a vida a ele. E aí você vai ter problemas sérios com o filho, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com o pai, entendeu? Então, quem não odiar seu pai e sua mãe, significa quem não passar por este processo de reatar, né, essas relações, de renascer como filho de um inimigo ou mãe de um inimigo, não chegará à evolução suficiente para ver Jesus. Tá? Isso é muito por cima que eu estou falando, tá? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que é o capítulo que nós estamos vendo agora. Buscai e achareis. Dai gratuitamente o que recebestes. Pedi e obtereis. E no último seriam as coletâneas das preces espíritas, né? Que é quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome. Então, gente, essa é a filosofia que me une, que me move, que faz com que eu tenha, digamos assim, são os pilares, né, da minha estrada. Então, eu vou para cá, mas não passo desses pilares. Então, quando eu vi, vocês me desculpem, mas eu vou ter que colocar minha posição política, porque vem dessa base, né? Quando eu vi cristãos mesmo, não estou dizendo falsos cristãos, não. Cristãos, pessoas que seguem Cristo, pessoas de bem, pessoas que querem realmente um mundo mais feliz, mais amoroso e tudo. Essas pessoas entraram numa contradição muito grande por raiva de um determinado partido ou grupo de políticos, votar ou defender o indefensável, que é armamento da população, pegar uma criança. Olha, o karma que esse homem adquiriu ao fazer isso com essa criança, vocês não têm noção. Não tem noção do karma que esse homem adquiriu ao ensinar uma criança a fazer o sinal de uma arma. Tá? Porque as crianças são o futuro da humanidade. E nós temos uma responsabilidade imensa na educação que damos às crianças. Todos que falham na educação dos filhos ou das crianças em si respondem pesado por isso. Então, armamento da população, ideias do tipo: vamos metralhar, né? Metralhar os adversários, tinha que matar 30 mil, né? Liberar a caça. Nós estamos aqui na Terra também para ajudar a evoluir os reinos mineral, vegetal e animal. Nós somos as vozes deles. A gente não dá valor à água, a água é do reino mineral. Tudo que a gente faz com as pedreiras, tudo que a gente faz com a terra, terra que eu digo a terra, o solo, e tudo que a gente faz com a água, com os minerais, inclusive as pedras preciosas, tudo isso a gente vai dar conta. O que vai fazer com os metais, com os ametais.
a gente vai dar conta de toda a destruição do reino vegetal, a gente já está prestando contas. Na verdade, a transição planetária ela não é só para o reino humano, é a Terra inteira que está passando, né? A transição é planetária. Então, ela afeta os seres humanos, afeta os animais, afeta a vegetação e o reino vegetal e o plano também mineral. Então, nós vamos ter a água passando pelas suas dores da regeneração, o reino vegetal com as queimadas, com esses abatendo tudo que é árvore, acabando, desmatando com um pouco de floresta que existe. E esse candidato, ele é a favor disso. Retirar as reservas indígenas, entregar capital agropecuário para plantar, para fazer pasto, seja o que for, vender nossas madeiras, acabar com as nossas reservas de água e de coisa para o exterior. Está todo mundo de olho nas nossas fontes de água viva, que são as últimas que restam no mundo, água limpa, água potável. E me deu um certo desespero, eu confesso a vocês, eu fiquei meio desesperada. Agora eu estou melhor, só estou com medo. Mas eu estive desesperada a ponto tal de não querer sair de casa. Então foi por isso que eu parei de fazer os vídeos e por isso esse ponto ele pega tão fundo em mim, porque é de você ter a coragem, muito embora. O que é coragem? Vocês sabem o que é coragem? Coragem não é você ter uma bravata de sair dando a cara a tapa. A coragem é você agir mesmo estando com medo, porque o medo te paralisa. Né? Esse período do desespero, o que aconteceu? Eu fiquei dentro de casa, fiquei 20 dias sem botar o nariz para fora. Com medo mesmo, com medo de ir ao mercado, com medo de ir a banco, com medo de ir à farmácia, que são os lugares que eu vou, né? Eu vou ao mercado, banco, farmácia e terapia. A terapeuta viajou e eu fiquei. Aí eu falei, eu não vou. A minha sorte é que minha mãe estava aqui, minha mãe fazia essas coisas todas para mim. Agora minha mãe não está mais, eu tenho que fazer. E graças a Deus minha terapeuta voltou também. Então, eu estou fugindo muito do assunto, gente, mas é para vocês verem como a gente é do dia a dia. Não é nada de querer ser santo. Entendeu? O que acontece? A coragem, ela é quando você tem a disposição de agir, mesmo estando com medo. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que ele tem medo, ele não entra em avião se o piloto disser que não tem medo de voar. Porque enquanto a pessoa tiver medo de voar e ainda assim voa, ele vai tomar todas as precauções para que aquele medo dele não se realize. Então, um piloto que levanta voo com medo de voar, ele vai ser extremamente precavido e cuidadoso. Já o destemido, não. O destemido vai errar, porque está tão autoconfiante numa coisa que realmente é perigosa. Então, o medo, numa certa medida, ele é bom para a gente, para defender a nossa integridade. Mas quando você dá muita corda para o medo, você fica paralisado. Então, esse ponto é a coragem da fé. Ainda que a sua fé, quando colocada, dê margem a mau entendimento, porque o meu problema era esse, a mal interpretação, a animosidades extremas, você ainda assim deve continuar tendo a coragem de colocá-la, muito embora você tenha medo. Então, qual é o meu medo? Por quê? Porque quando você realmente quer defender as ideias do Cristo na Terra, você é chamado de comunista. Entenderam isso? Não. O Papa está sendo chamado de comunista. Por quê? Porque ele defende as ideias do Cristo na Terra. Quanto mais acontecem essas coisas, mais eu entendo o que Cristo quis dizer com o meu reino não é deste mundo. Então, defender o reino de Deus, de Jesus aqui na Terra, significa ser perseguido. E aí, você está sendo chamado a testemunhar o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, em tudo. E hoje, mais que nunca, isso está envolvido com a política, porque a religião invadiu a política e a política invadiu a religião. Então, quando você, por filosofia de vida, e crenças religiosas, você diz, não matarás, dar a outra face,
perdoar o próximo, você é chamado de otário, de metida santinho. Entendeu? Ou então tá lá, vem você com esse comunismo. Não é comunismo, não, gente. Olha, comunismo não envolve crença em Deus. O comunismo é uma teoria econômica. Ele diz respeito somente à política e economia. O cristianismo, ele diz respeito à vida, à defesa da vida, ao amor e à doação, ao ser humano tratar o outro como o igual, ok? Então, em razão disso, esse termo, a coragem da fé, para mim foi uma grande resposta. Muito embora eu tenha medo de, ao professar essa minha crença, eu estar sendo alvo de perseguição dos intolerantes, porque não o Bolsonaro em si, para mim, ele é uma pessoa normal, normal entre aspas, mas assim, eu não teria medo dele. Eu estudei com o filho dele, tudo, eu não teria medo dele. O que eu tenho medo é porque quando ele abre a boca para falar, ele desperta nas pessoas o que pior que há dentro delas. Certo? Poucos conseguiram isso na nossa história da humanidade. Hitler foi um deles, Mussolini foi outro. Então são pessoas que quando abrem a boca, elas despertam o pior, tanto em quem defende o cara quanto em quem é contra o cara. Então, quem defende ele fica com ódio de quem não defende, se torna um verdadeiro Estado Islâmico. Seria capaz de encher o corpo de bomba se explodir no meio de quem não defende, tá? E quem não gosta dele não é não gostar, é simplesmente uma aversão profunda a ponto de chegar às beiras do ódio mesmo. Tá? Então, a gente que quer professar, tanto dos dois lados, que quer professar isso aqui, quando eu falo isso aqui, é o cristianismo, não é só o espiritismo, não. Então, a pessoa que é sincera nos seus propósitos, ela está se vendo numa bifurcação muito grande. Muito grande. Então, meus amigos, vamos ter coragem de proclamar o cristianismo, ainda que proclamar o cristianismo seja dar a sua cara a tapa para um lado ou para o outro, seja ser mal interpretado, seja ser perseguido. Porque se você quiser salvar a si mesmo, você se perderá. Então, vamos ter coragem de proclamar: eu sou cristã, eu vou agir dentro do que o Cristo falou. Não matarás. Amar ao próximo como a ti mesmo. Perdoar 70 vezes 7. Tá? Aquele que desembainhar a sua espada morrerá pela espada. Então, jamais eu vou defender, estar de acordo, concordar, né? Com propostas que firam a integridade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, seja o que for. Não vejo em ninguém autoridade para ditar para mim como eu devo fazer com a minha família. Acho que família é uma coisa de família, cada uma sabe da sua. Não tem que o Estado se meter na família, nem na crença dos indivíduos, não é? Muito menos na vida sexual das pessoas. Não tem que o Estado promover ódio a grupos. É isso. E cabe ao Estado, sim, proteger todos os que estão em situação de vulnerabilidade social, tá? E quando você protege quem está vulnerável, aí sim você promove uma igualdade não formal perante a lei, mas material perante a vida. Então seria essa a minha postura. Infelizmente eu tive que abordar esse assunto aqui, não queria, mas tem que ter a coragem da fé de proclamar: eu sou cristã, eu vou continuar lutando pelas bandeiras de Jesus, construindo, pavimentando a estrada da obra divina, e assim será, ainda que isso possa acarretar um risco de vida, um risco de integridade física, que eu acredito realmente que todos que fizerem isso vão correr, tá? Porque a brutalidade do mal, ela não se contenta somente na
na luta verbal. Pelo contrário, ela não tem argumento, então ela parte para o discurso da violência. É matar, é eliminar o inimigo, é eliminar o pensamento. E principalmente eliminar a capacidade de pensar das pessoas, né? Afetando diretamente lá nas crianças. Tá? Vamos voltar àquilo que eu falei antes. Quem fizer a cabeça das crianças para acabar com uma geração está adquirindo um cargo muito grande. Então, quando me pedem assim, vamos orar pelo novo presidente para que o governo dele dê certo, eu fico meio revoltada, mas eu oro sim por ele, porque ele não sabe. Sabe aquela coisa, pai, coitado, ele não sabe o que está fazendo? É exatamente isso. Só que o que ele está fazendo vai prejudicar muita gente, inclusive a grande maioria dos que votaram nele. Né? Que seja como vocês pediram. E que Deus nos proteja. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Coragem de proclamar sua fé.